Olá, eu sou o Daniel, professor de História, e a gente vai começar mais um Saber em Casa. Bom, a gente está aqui dentro do antigo prédio da Câmara dos Vereadores de Santana de Parnaíba. Eles não ocupam mais esse espaço, porque esse espaço ficou pequeno. Hoje em dia eles ocupam um prédio no bairro do Jardim São Luís. E esse espaço foi convertido em sede da Secretaria de Cultura e Turismo, o que garante uma conservação melhor da edificação, né? Possibilita que os visitantes conheçam a história administrativa, né? Aqui no fundo a gente tem um painel de fotografias de antigos intendentes, que era o nome do prefeito, antigos prefeitos e antigos presidentes da Câmara. Vocês sabem que nem sempre tudo foi do jeito que é, né? Hoje em dia a gente tem eleição de 4 em 4 anos para a eleição de um presidente da República, da mesma forma dos senadores, dos deputados, do governador e dos prefeitos. Mas no período colonial não tinha a figura do prefeito, você tinha apenas a figura dos vereadores. E os vereadores, eles tinham basicamente 3 funções. Uma era fazer um policiamento da vila, o segundo era cuidar da vila, abastecimento de água, limitação de construção, orientação dessas construções, configuração da vila mesmo. E uma terceira coisa era a justiça. Então os vereadores exerciam o papel de juiz. O líder dos vereadores, o primeiro, era o presidente da Câmara, que era uma figura de prefeito na época. Eles acumulavam a figura de presidente da Câmara e de juiz. Era o juiz ordinário, e ele usava uma vara como distinção do seu cargo, né? Uma vara literalmente. Todos os vereadores iam ter esse símbolo, mas a vara do juiz ordinário era de uma cor específica. E aí, normalmente, essa edificação, que a gente chama de Câmara, era construída junto dela uma cela. Então, era um prédio de Câmara e cadeia. Então, é muito comum a gente ter no Brasil essa edificação colonial, prédio de Câmara e cadeia. Esse prédio não é original da época, é um prédio do final do século XIX, do final do século XIX e do século XX, né? É um outro tipo de arquitetura. A Câmara usava, no final do século XIX, uma sala da antiga Secretaria de Segurança Pública. Bom, então é interessante dizer que as vilas, elas não são fundadas. Você faz uma vila, você não funda uma vila. E fazer vila é instalar nos lugares que você deseja a Câmara Municipal. Essa instituição que o rei de Portugal estabeleceu para controlar as vilas, né? Uma extensão territorial imensa, partes do território da Índia, partes da África, a América. Então toda essa extensão territorial precisava ser administrada de alguma maneira. Uma das maneiras foi fazendo vilas. Quer dizer, então você tem o bairro, você tem uma diferença também. A gente tem que ter em mente que a gente tem a figura da aldeia indígena, do aldeamento indígena, que são 2 coisas diferentes. A aldeia é onde os índios viviam, normalmente, cada tribo na sua organização coletiva. O aldeamento é uma forma de controle estabelecida e deixada aos índios, né, sob o controle de um religioso, que era o jesuíta. Então você tem por exemplo, o aldeamento de São Miguel de Ururaí, que hoje é São Miguel Paulista. O aldeamento Nossa Senhora do Bom Sucesso, que fica em Guarulhos. O aldeamento de Barueri, de Carapicuíba, de Embu. Então, como é que você faz um bairro? Um bairro é um ajuntamento de casas, né? Então, o que normalmente era feito em São Paulo era você viver ter negócios na cidade, mas você viver nas suas roças, que eram afastadas do centro. E essas roças vão dar origem a bairros rurais, e aí esses bairros vão se desdobrar em freguesias, em vilas e depois em cidades. Então, aqui na Câmara a gente tem esse objeto, que é a vara vermelha, que era do juiz ordinário. Então os mandatos, eles tinham 1 ano de duração, então começava em janeiro e até dezembro. E depois realizava-se novas eleições e novas eleições, e não eram todos que eram eleitos vereadores, então você se candidatava para um cargo eletivo específico, podendo ser juiz ordinário, procurador. O importante é frisar que os vereadores, eles pagavam multa se eles não participassem das sessões e não avisassem, né? Por motivo de saúde era tolerado, mas se eles faltassem, eles pagavam multa.
E eles também não recebiam salário. Então era 12 meses de trabalho, sem férias, como a gente vê hoje, várias paralisações, né? Então você tem o juiz ordinário, os vereadores e o procurador. O procurador tinha como função estabelecer a pauta da discussão, então escutar as demandas locais e pôr isso em pauta nas deliberações da Câmara, do poder local. Aí você também vai ter funcionários que é o tesoureiro do conselho e o escrivão. Então a nobreza local que se candidatava a esses cargos de vereança era a elite local, que eram chamados de os homens bons.